noite, graça e paz do Senhor, salam aleikum, e por aí vamos. Tudo bem? É uma grata satisfação poder estar aqui com os irmãos, aqui à frente, né? Eu confesso que relutei muito, mas tem um ditado, né, pastor, que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, o pastor da igreja intimou, a igreja também, e aqui estamos. Não sei muito o que vai acontecer, mas confesso para os irmãos que eu tenho bastante para estar aqui, né? Enfim, mas o Senhor é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre, né? Nós sabemos disso, e prova disso sou eu estar aqui, como o Zé estava falando, né? O Senhor me alcançou e tal, não sei o que. Então, assim, o que eu vejo? A misericórdia, né? Quando eu olho para o espelho, para a minha vida, eu vejo a misericórdia do Senhor, porque Ele gosta de uns tranqueiras, né? Deus gosta de uns tranqueiros, e prova disso sou eu aqui hoje. Então, assim, eu quero agradecer a Deus, né, primeiramente, pela vida de vocês, pela vida da igreja, pessoal, pastor local, pastor Elias, e muitos outros irmãos que estiveram junto comigo. O próprio Oséias é um camarada que sempre esteve do meu lado aí, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão a Deus pelo acolhimento, né? Desde a época que nós saímos de Cidade do Leste, e viemos para cá, e conheci o pastor Elias por acaso, né? Ali na primeira de Cidade, onde a gente estava servindo com o pastor Carlos. Oi? Não existe acaso, né? E por um acaso, assim, eu estava lá naquele dia, a gente estava servindo, de repente, cidadão apareceu lá e eu me aproximei, e aí o pastor Carlos me apresentou. Isso aqui é o pastor da igreja de Foz e tal, e a gente, nosso projeto era ficar em Cidade do Leste mesmo, porque a gente estava já vindo da Bolívia, né? E conhecemos por acaso. E outro por acaso também, né? É que quando nós mudamos para Foz, nós viemos justamente aqui para o Morumbi, que ficava ali no Morumbi, que ficava umas 4 quadras da igreja, e nem sabia disso. Daí eu liguei para o pastor Elias e pedi, me manda o endereço da igreja que a gente quer ir lá hoje. Ele nem sabia que eu também vinha para cá. Ainda ninguém sabia. E de repente eu botei lá no mapa e falei, mas rapaz, dá para ir a pé. E fomos ali. Então, assim, algumas coisas que vão se encaixando, né? Então a gente louva a Deus, louvamos a Deus por isso, né? E minha família também muito grata a Deus pela vida dos irmãos. Eu quero ler um texto antes de começar a tagarelar aqui com vocês. Quero ler um texto que está em Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, um texto que eu confesso para os irmãos que eu não tinha muito conhecimento do que nós íamos, do que ia acontecer hoje aqui. Mas esse texto vem bem a calhar, inclusive com os cânticos que foi entoado hoje aqui, né? Lucas 5, a partir do primeiro versículo, amém? Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao grande lago, ou ao lago Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago e lança as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele.
e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. É uma passagem que tem tudo a ver com essa noite, né? E alguns pontos me saltam, me vêm, né, as palavras, principalmente quando Simão fala aqui, né? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E o fizeram. Então nós vemos aqui que Simão, eles aqui, os pescadores, estavam já fartos do trabalho. E eu sou taxista, né? Culpa desse rapaz aqui. E a Lu também, né? Nós, inclusive eu, trabalho muita noite pelas madrugadas. E às vezes eu chego em casa assim, arrasado, quebrado, fatigado, né? E trabalhar de madrugada não é brincadeira. Quem trabalha à noite sabe como é. Não é fácil trabalhar à noite. São muitas coisas que acontecem, né? Imagina os pescadores aqui fatigados, já exaustos, cansados da pescaria e nada. E para um pescador, como para um taxista, trabalhar à noite sem fazer uma corrida, ficar na madrugada tosquenejando, pescando dentro do carro ou em cima de um barco, e de repente alguns até caíam na água, se despertavam, voltavam para o barco de novo. Imagina como é, né? Uma pescaria em alto mar, mas não pescou nada, não pegou nada. O pessoal fala: Senhor, puxa vida, será? Vamos contextualizar um pouco. Mas esse camarada é bobo ou é o quê? Nós somos profissionais. Jesus era carpinteiro, não sabe nada de peixe. Vem aqui agora falar para mim, que sou nascido e criado na proa, no barco. Cara, você não sabe nada, inocente. E de repente Jesus fala: vai, lança a sua rede ali, né? E ele vai e lança a sua rede. E daí ele vê o quanto ele, né? E o interessante é que já estavam lavando as redes. Depois que você lava a rede, você desmonta todos os seus apetrechos, guarda, não sei quem aqui pesca, mas você desmonta todas as suas tralhas, como chamam, né? Tem pescador por aqui? Então você sabe, né, Paulo, como é que funciona a coisa. Depois que você guarda tudo, joga aquelas minhocas fora, joga as iscas fora, guarda as iscas artificiais, vai guardando tudo. Aí de repente chega o cara lá e fala para você: meu irmão, volta para o mar e vamos lançar a rede. E aí você fala: pô, você não sabe nada. Mas sobre a sua palavra, olha que interessante, sobre a sua palavra eu vou lançar a minha fé. Tem até uma música que fala muito comigo, eu consigo cantar aqui daqui um pouco. Sobre a sua palavra lançarei a minha fé. Não é sobre a palavra do Osés, não é sobre a palavra do pastor da igreja, não é sobre a palavra do pastor mobilizador de missões nacionais. Acertei? Estaduais, perdão. Estaduais. Não é sobre a palavra do Aralan. Não, é sobre a palavra do Messias. Sobre a sua palavra lançarei a minha fé. Quantos de nós, irmãos? Né? Eu muitas vezes lancei a minha fé sobre a palavra fundamentos de pessoas. Aí o pastor Elias, que não me deixa enganar, conhece um pouco da nossa trajetória, da nossa vida, acompanhou um pouco aí de perto. Lançar a sua fé sobre a palavra de um amigo, porque muitas das vezes a gente está desesperado, nós estamos aí com os afazeres, com a loucura do dia a dia, e chega lá: Charlton, eu estou querendo fazer um negócio, o que você acha? O Charlton: poxa vida, Navarro, vai, se lança. E eu vou e lanço e dou com a cara na mureta, quebra a cara, cai no chão: poxa, Charlton, não sei o que e tal. O Charlton fica todo desconfiado, todo sem jeito. Então nós precisamos aprender, eu preciso aprender a lançar a minha fé na palavra do Messias. Quantas e quantas vezes fui, né, na ilusão de que o fulano ou o beltrano ia salvar a minha vida, o meu ministério, o meu chamado. Não, é o Messias. Nós fomos enviados em 2015, final de 2014, em janeiro de 2015, partimos de São Paulo
da primeira igreja batista da Coab, ali, fomos enviados para a Bolívia. E fomos trabalhar no pastoreio de estudantes universitários. O projeto era de 2 anos, nós acabamos ficando 2 anos e meio lá. Foi um tempo muito bom, tanto para mim quanto para minha família. No começo houveram muitas dificuldades, como é de costume, todo começo de projeto, de trabalho, mas logo em seguida o Senhor começou a mostrar algumas situações e começamos a entrar por alguns caminhos, e foi um tempo de muito aprendizado, né? Muitas vezes a gente acha que vai para determinado local ensinar. Não é. Nós vamos aprender. E o campo é uma escola maravilhosa, pastor. É uma escola muito boa. E aí então nós ali começamos a trabalhar com estudantes universitários, e foram muitas oportunidades de poder, além de aprender com aqueles estudantes, poder caminhar com eles, poder discipular, orientar, aconselhar, né? Conhecemos, eu e minha esposa, muitos jovens, muitos filhos de pastores, filhos de obreiros, que foram estudar ali em Cochabamba, na Bolívia, e ao chegar se depararam com aqueles princípios, né? Agora eu estou longe de casa, agora estou longe de papai, da mamãe, do pastor da igreja, do diácono, ninguém vai me ver, então agora eu vou ser eu. E quando nós estamos longe do aprisco, muitas coisas acontecem. Quando nós estamos longe da casa do Pai, muitas coisas acontecem. Então nós podemos ter sido, fomos usados por muitas vezes ali para acolher, para aconselhar, para livrar praticamente da morte literal muitas pessoas e muitos jovens ali. Terminando o nosso projeto, o nosso tempo, que já havia passado 1 ano e meio além, a liderança da nossa igreja achou por bem que nós deveríamos mudar, deveríamos sair, e o fizemos. Saímos com a orientação pastoral para virmos para a Cidade do Leste. Viemos para cá, começamos a atuar também com universitários e estudantes aqui, que existe, vocês sabem mais que eu, que existem uma infinidade de estudantes aqui, e algumas congregações que trabalham com eles. Fizemos algumas parcerias, começamos a trabalhar, e 1 ano e meio ficamos aí em Cidade do Leste. Depois ficamos também trabalhando, finalmente, nos últimos meses, trabalhando com o pastor Carlos Moura na igreja ali de Cidade. Foi um tempo muito bom também, um tempo onde também vimos o mover de Deus, um tempo onde vimos o cuidado, né? E outra passagem aqui, em Marcos, acho que é Marcos, vocês vão lembrar disso, onde quando os discípulos avistam Cristo longe da praia, eles não o reconhecem, mas ele fala também para eles lançarem a rede do lado direito, né, do barco, e eles lançam. E quando eles chegam lá na praia, olha que interessante, quando eles chegam lá na praia, está ali o Messias com um peixinho já assado para eles. Então, o que nós vemos com isso? Nós vemos o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Então, muitas vezes nós pensamos em lavar as redes. Eu até fiz isso. Lavei as redes, guardei as redes e deixei ali por um tempinho, embolorando ou se rebentando. E nós vemos o que Deus ele fala conosco. Não é tempo de lançar a rede. Quem foi que mandou você? Tem até uma música que fala isso. Quem mandou guardar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Então, é no mar alto, meus irmãos, que nós enfrentamos as tempestades. É no mar alto que nós enfrentamos os desafios. É no mar alto que nós enfrentamos muitas adversidades, como no deserto, né? Foi no deserto que o povo se encontrou com Deus. Porque muitas vezes nós imaginamos, por que o deserto? Né? Porque um trajeto de 30 dias demorou 40 anos. Foram 40 anos lutando, foram 40 anos vendo o próprio Deus ali, na coluna de fogo, na nuvem, na água que vertia da rocha, a própria água vertendo na rocha. Então, o cuidado de Deus durante o deserto, é no deserto que nós vamos ver o cuidado. E às vezes as pessoas têm medo do deserto, né? Mas é no deserto que nós vamos ver o cuidado. Foi no deserto da irmã Edith que ela viu a mão do Senhor em seu socorro. É no deserto que nós vemos o mover do Senhor. Quem mandou lavar a rede? Quem mandou guardar a rede? Quem mandou parar? Essa palavra falou muito comigo. Então ela falou muito comigo que não é hora de guardar a rede, não é a hora de parar. Muitas vezes nós temos, esses dias eu estava vendo no Facebook, nós quando chegamos em Cochabamba,
eu comecei a visitar algumas pessoas, alguns líderes, e me deparei com alguns cristãos empresários, né? E quando nós estávamos no Brasil, na época da Missão Horizontes, de treinamento, eu pude caminhar com o pastor Davi Botelho, que é líder da Horizontes, pude caminhar com eles em alguns aspectos aí, inclusive um deles foi na questão de empresários cristãos, empresários que investem e que acreditam e que vestem a camisa de missões. E eu comecei a me reunir com alguns deles, e para a glória do Senhor, nós conseguimos formar ali um grupo de empresários, né? E sempre, toda semana nós nos reunimos no escritório de um deles, e nós orávamos, nós falávamos de pontos onde envolve o negócio de missões, o Business as Mission, que a gente, tenho certeza que o pastor Cláudio já ouviu falar muito disso, Business as Mission, e nós tratamos de envolvê-los ali como mordomos dos seus negócios, mordomos da sua empresa, da sua vida no geral. E caminhamos com esses homens e algumas mulheres também empresárias ali, e hoje eu tenho a grata satisfação de vê-los caminhando lá, né? De vez em quando eu converso com alguns deles, estão firmes, né? O grupo se formou-se uma associação de empreendedores cristianos, como eles chamam, né? E continuam em caminho firme nesse objetivo. E investem, né? Há frentes de trabalhos sociais, de trabalhos de igrejas, enfim, de vários propósitos e projetos de missões, tanto na Bolívia quanto em outros países. Bolívia é um país que muitos de nós, inclusive eu, tive muito preconceito com o povo boliviano durante muito tempo, mas aprendi muito o tempo que nós tivemos na Bolívia. Bolívia é um país de grandes oportunidades. Cidade de Cochabamba, cidade de Santa Cruz de la Sierra, são cidades assim espetaculares, sabe? Há uma economia boa, uma economia bastante interessante, há muitas igrejas, há sim bastante testemunho cristão lá, mas é um povo que também acredita, é um povo que também precisa, já não agora talvez de Cristo, mas sim de ser impulsionados a fazer algo diferente, tá? Voltar a jogar as suas redes. Nós temos bolivianos em vários lugares do mundo, temos bolivianos em vários países longínquos, países da janela 1040, por exemplo, países que foram quase praticamente esquecidos muitas vezes pela igreja latina, né? Mas nós temos bolivianos, temos brasileiros, temos nações latinas sendo representadas em países conhecidos como da janela 1040, né? E resultado desses projetos ao qual eu me envolvi em um deles, também ainda não era minha esposa, mas, né? Inclusive nós estivemos agora um mês mais ou menos atrás, estivemos lá em Corona Bulgária, e ali onde foi a nossa primeira base fora do Brasil, onde nós fomos em um treinamento transcultural missionário. E poder voltar aí depois de 24 anos foi muita emoção, foi muito bom. De estar na igreja onde nos acolheu, né, nos recebeu mais de 80 pessoas, 80 jovens, entre alguns casais, foi uma experiência fantástica. Então, assim, prova de que lançar a rede dá resultado. Lançar a rede existe uma recompensa, além do cuidado do Senhor, né? E durante todo esse processo, desde 99, nós vimos muitas vezes, não foi uma nem duas, nem 10, foram muitas vezes, nós vimos a mão do Senhor em direção do projeto como um todo, em direção de pessoas como individual. Eu pude viver isso, os meus filhos tiveram experiências fantásticas vivendo o cuidado de Deus, né? Eu me lembro de uma delas rapidamente. O Kevin, pequenininho ainda, tinha uma bicicletinha, e aí quando nós saímos de São Paulo, eu falei para ele: papai vai ter que deixar a bicicletinha. Ele: poxa vida, não sei o que. Eu falei: mas fique tranquilo, quando nós chegarmos na Bolívia, o Senhor vai providenciar para você a bicicletinha. E ele guardou isso para ele, E depois nós chegamos na Bolívia, nós chegamos em janeiro, no primeiro final de ano, aquela festa, era Natal, tudo mais, e a gente andava, de vez em quando ele falava bicicleta, e a gente, quando está no campo, normalmente a gente vive no limite, né? E eu falava: filho, vamos orar, nós vamos orar. O Senhor, Ele vai nos abençoar. Nós estamos aqui cumprindo o propósito dEle e Ele vai nos abençoar. E fomos aqui, fomos acolá, e de repente já era quase Natal. E a gente, como pai, vocês são pais, vocês sabem disso, coração aperta. Puxa vida, eu falei para o meu filho, né, que ele ia ter uma bicicletinha aqui, né? E lá na Bolívia é o seguinte: uma vez, 2 vezes por ano, eles param a cidade inteira. E todo mundo sai na rua para caminhar, lá em Cochabamba.
Então aquelas avenidas gigantescas, a gente vai caminhar, e a criançada vai passear de bicicleta, e aquela coisa, vira um dia off, né? Todo mundo parado ali. E nós participamos de alguns, há desfiles, há tudo. E eu quero sempre, papai, eu só quero me sentir, Senhor, filho, fomos orar. Não é outra como ele, né? Fomos orar. E quando foi já nas vésperas do Natal, um desses empresários do qual nós caminhamos, né, lá, e ele chegou em mim, pastor Alexandre, me chamava lá, pastor, aqui está uma oferta para você, para sua família. E eu botei no bolso e fui embora. Quando eu cheguei em casa, fui olhar, aí foi aquele chororô todo, né, como sempre, e fomos orar e chamei os meus filhos. E dei o testemunho para eles. Olha aqui. O Senhor nos honrou, o Senhor nos abençoou, aqui está, então nós vamos lá buscar a bicicletinha. E quando foi no dia de Natal, fizemos toda aquela surpresa, né? E foi aquela felicidade, não veio uma, mas veio duas. A bênção veio dobrada, então eu também pude comprar uma bicicleta para Kesa. E os dois tiveram as suas bicicletas. Então, meus irmãos, Deus cuida. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Não importa as circunstâncias, não importa o deserto, não importa onde você estiver. Seja aqui, ou seja lá no Afeganistão, no Paquistão, ou lá em Gaza, onde está essa tremenda guerra, aí não importa. Esses dias eu estava ouvindo a Jovem Pan e eu vi um testemunho de uma obreira lá dentro de Gaza. Ela estava dando um testemunho na Jovem Pan, dizendo que estava lá, né, deu seu testemunho. Então Deus cuida. Ah, mas eu vou morrer e tal. E a gente sempre se preocupava, né? Puxa, porque o nosso líder, pastor, falava: olha, vocês podem ser que alguns morram no campo. Nós estávamos sendo preparados para entrar em lugares onde nunca havia sido pregado o Evangelho. E o pessoal ficava meio assim e falava: olha, mas é melhor morrer no campo do que morrer aqui de bala perdida. Quantas pessoas morrem no Rio de Janeiro de bala perdida? Então imagina, e nós estávamos sobrevoando o Atlântico ali, saindo de Miami para País de Gales, para Londres, melhor dito, Londres, e daí nós estávamos em mais ou menos 120, 130 pessoas num avião só, numa única aeronave. E de repente ele levanta, porque ele era muito cheio de gracinha, né? Ele se levanta no meio, gente, atenção, falando, né, com a gente. Vocês já imaginaram, se esse avião cai, seria fantástico. 150, 130 pessoas, né, em direção à janela 1040, morrem no oceano. Eita, mas foi aquele que propõe, imagina, a 12 mil metros de altura, numa velocidade daquela, um jumbão, e o cara fala um negócio desse. Então, a gente sempre tinha essas brincadeiras durante esse projeto nosso aí. Mas enfim, hoje temos jovens e pessoas e casais espalhados pelo mundo inteiro, né? E estamos aí. Estamos, graças a Deus, cumprindo cabalmente. Então, meus irmãos, não deixe a rede, não guarde a rede. Eu falo isso para você, mas eu estou falando para mim, viu? Essa palavra falou muito forte comigo. Não largue a sua rede, né, pastor? Não largue a rede. Olhe para o lado do seu irmão aí, como um bom batista que fala, né? Olhe para o lado do seu irmão e diga para ele: não largue a sua rede. Eu não sei aonde você vai jogar a sua rede. Eu não sei onde você vai jogar a sua rede. Não largue a sua rede. Viu? Eu quero encerrar minha participação com essa música. Vamos ver se eu consigo entoá-la aqui para vocês. Eu acho que dá para. Uma capela. Vamos ver aqui. Opa. E vai ser uma capela mesmo. Vamos ver se sai. Se a emoção deixar, né? Talvez alguns de vocês conheçam. Se disseres a mim, lança a rede no mar, sobre a tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem e anda até mim. Como é que é? Lança. Não sabe? Vamos lá. Se disseres a mim, lança a rede no mar, sobre a tua palavra lançarei minha fé.
Vai lá, Miriam. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio. Sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio. Os teus sonhos e planos não foram em vão. Todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Amém, irmãos? Todos os seus propósitos se cumprirão. Amém? Não abandone a sua rede. Amém? Muito obrigado, pastor.